Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aless e o vídeo de hoje é vídeo de base da NARS. Estamos aqui de cara lavada para testar pela primeira vez a base Light Reflecting de NARS. Eu nunca testei essa base no meu rosto inteiro, eu só passei ela aqui entre o pescoço e o rosto para poder testar a cor e chegarem na cor que é mais aproximada com o tom da minha pele. Então esse vídeo é um vídeo de primeiras impressões, falando em cor de base, em tom de base. Essa daqui que eu vou testar é o tom Vanuatu, que é um médio 3.5, que nessa base aqui foi o tom que ficou mais parecido com o tom da minha pele. Lembrando que eu só testei aqui, hoje a gente vai ver realmente se esse tom é o tom que serve pra mim. A gente vai aplicar essa base hoje com pincel e com esponjinha. Válido dizer que eu sempre tento a gostar mais da aplicação com a esponjinha. Essa esponjinha aqui tá úmida, tá? Não tá encharcada, mas tá aqui a esponjinha úmida. E aplicar depois do outro lado com o pincel para ver qual que é o acabamento que vai ficar melhor com essa base. Ela tem ativos de skincare, então ela tem essa proposta de ser uma base que deixa a pele com mais radiância e também deixar o tom da pele mais uniformizado, não só uniformizado de cor por conta de estar com a base, mas de ir fazendo ali com que o tom da pele vá se uniformizando com o tempo por conta dos ativos de skincare, tá? Lembrando que eu vou fazer mais pra frente a resenha completa com mais detalhes. Hoje é mais um vídeo de primeiras impressões, então a gente vai passar meio que por cima de algumas informações. Se você estiver vendo esse vídeo muito no futuro e a resenha dessa base completa já estiver no ar, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. Só que em chacoalhar a base parece que ela é uma base que é bem mais líquida, tá? Em comparação com as outras da NARS que eu tenho aqui, só aqui de primeiras impressões, tá? Ela é uma base que parece ser um pouco mais líquida, não tem nem base no pump ainda. Tá vendo que ela escorre? Ela parece ser um pouco mais líquida, um pouco mais fina do que as outras duas que eu tenho aqui. Eu tenho a Soft Matte e a Natural Radiant Low Wear Foundation, e parece que essa daqui, de todas, ela é um pouquinho mais, assim, mais líquida, tá? Não sei nem se seria uma base de se espalhar com o dedo, será? Eu não gosto muito, porque às vezes a mão dá uma absorvida na base, mas eis que esse daqui é o tom. Então, começar aplicando aqui pra gente ver se ela, como que funciona a cobertura, tá? Se eu não me engano, ela é uma base de cobertura de leve a média, tá? Eu vou lendo aqui depois as informações pra vocês, mas a gente quer ver se ela cobre o que, até onde que ela cobre. Vou fazer primeiro só desse lado aqui, pra ver como é que fica, tá? Então, eu acredito que a cobertura dessa base, ela é uma cobertura média, que dê pra construir camadas, mas a cobertura é de leve a média, tá? Mais um pump pra colocar aqui. E eu consigo ver aqui que realmente ela tem uma cobertura aqui. Dá pra ver a pele ainda. Não tô achando que é uma cobertura leve, não. Mas também não é uma super cobertura Master Reboco. Dá pra ver que a pele tá aqui ainda. Tá deixando uma radiância bem bonita. Mas vamos ver como que ela vai ficar. E como que ela vai assentando, tá? Aqui o meu objetivo principal é saber se esse tom vai escurecer ou não, tá? Pelo que eu testei lá na Sephora, eu já tinha contado isso pra vocês num outro vídeo, que agora quando eu vou testar uma base nova, eu sempre coloco assim, uma base que eu já uso, que é um tom que dá certo pra mim, e vou colocando as outras que eu quero testar do lado, pra ver se vai mudar muito o tom da base. E depois eu vou colocando aqui no pescoço pra ver qual que é o que dá match melhor. Mas o ideal é, se você for testar uma base, você não testar e achar que é aquela cor e já pegar e ir embora, mas você ficar ali pelo menos umas 2, 3 horas, sabe? Se você tiver esse tempo, pelo menos uma horinha circulando e ver como que essa base vai ficar. Gente, no quesito espalhar, achei super fácil de espalhar, tá? Super fácil mesmo. E eu estou achando que esse é o tom, pelo menos aqui nessa primeira aplicação, esse daqui é o meu tom. Ele tá parecido com o tom do meu pescoço? O que vocês acham? Então, achei sim que ela tem ali uma cobertura de leve para média. Eu consigo ver ainda a minha pele aqui por baixo, tanto que eu tenho uma pintinha aqui. E a pintinha continua aqui, tá? Talvez eu tenha que espalhar um pouquinho mais aqui no maxilar. Mas ela deixa assim, já achei que ela deixou mais radiante. Aparentemente, pode ser que ela seja uma base que demore um pouquinho para secar, porque aquele que eu passei aqui, assim, na minha mão, ele ainda tá com esse aspecto de molhadinho, tá? Eu achei uma cobertura bonita, tá? Obviamente não é uma alta cobertura, mas eu achei que ela deixou o rosto, assim, com cara de pessoa que faz skincare mesmo. Esse rosto com uma radiância, assim, uma carinha de rosto hidratado.
Eu vou esperar um pouquinho. Olhando assim na câmera, parece até que ela tá molhada, tá? Mas ela não tá e nem dá essa sensação aqui, não. Mas eu vou esperar um pouquinho mais antes de aplicar do outro lado, pra gente poder ver se esse tom vai mudar muito. Vou dar aqui uns 5 minutinhos e aí eu volto pra aplicar do outro lado. Passado alguns minutos, a base assentou na pele, tá? Então talvez pra vocês aí apareça que não tá seca, mas é que ela tem esse efeito de luminosidade, de radiância, tá? Mas ela tá aqui, tá seca no meu rosto. Agora, do outro lado, vamos passar com o pincel e ver se fica melhor o acabamento com o pincel ou com a esponjinha. Depois, eu venho com uma segunda camada pra gente ver como é que fica, se vai cobrir mais alguma coisa. E aí eu vou lendo a proposta da base pra vocês enquanto isso. Tô colocando 2 pumps, que foi a mesma coisa que eu coloquei do outro lado com a esponja, tá? Só que depois eu coloquei mais um pumpzinho na testa. Esse pincel aqui é um pincel da Real Techniques. É o pincel 200, tá? Ele vem num kitzinho, se vocês quiserem saber. Mas eu deixo pra vocês o número desse pincel aqui no box da descrição, tá? Vou colocar aqui só mais um meio pumpzinho aqui na testa pra cobrir essa parte, tá? Mas eu acho que daria pra usar o sujinho do pincel e terminar de cobrir aqui a testa. Eu estou tendo a impressão de que o pincel é melhor pra essa base, porque eu senti que ela é muito líquida. Então na hora que você põe na esponja, mesmo a esponjinha estando molhada, ela deu uma absorvida. Pode ser que mude se eu aplicar também direto a base no rosto, não aplicar na esponja igual eu fiz da outra vez, tá? Então, só constatando aqui que não trocou de cor, tá? Eu acabei de aplicar e a cor que tá desse lado é a mesma cor que está desse outro lado aqui. Então, do jeitinho que eu passei, ela ficou, tá bom? Então, assim, pontos para NARS. Então, agora é isso que estamos aqui com a aplicação da esponja e a aplicação do pincel, tá? Eu só senti em questão de diferença que parece que o pincel absorve menos produto e se você for passar com a esponjinha, passa direto no rosto e espalha com a esponjinha. Não põe na esponjinha porque ela vai dar uma absorvida ali na base, tá? Mas em questão de acabamento, eu achei que deu assim a mesma coisa. Essa daqui é só uma camada de base. Tô pensando se eu passo uma segunda camada? Não sei, eu acredito que pro seu dia a dia isso daqui tá bom, tá? Realmente é uma base de cobertura assim, de leve a média. Eu vou ler pra vocês aqui o que diz lá no site, porque a gente consegue avaliar um pouquinho melhor. Então aqui diz, a melhor luz para a sua pele com a nova base de NARS. Essa fórmula híbrida e inovadora de maquiagem de skincare desfoca instantaneamente as imperfeições, suaviza a aparência de pele texturizada e ajuda a esconder tons desiguais e pontos escuros e vermelhidão. Achei de verdade que ela deixou a pele assim num tom bem uniforme, tá? Eu não tenho muita mancha no rosto, tenho pequenas manchinhas de espinha, um pouquinho só de textura aqui, talvez dê pra ver, mas assim, eu achei que ficou bem bonito o acabamento. A única coisa de ressalva que eu tenho em tom igual mesmo é a questão da olheira, que eu tenho uma olheira que é um pouquinho mais escurinha, que é essa olheirinha assim de sinusite, mas que tá ok aqui. Pro meu dia a dia, o que eu faria é passar um corretivo, tá? É só nessa questão. Mas eu achei que o tom da pele ficou sim um tom bem uniforme. Melhora visivelmente a luminosidade da pele após 6 semanas de uso diário, mesmo após a remoção de maquiagem. Como eu falei pra vocês lá no começo, ela tem essa proposta de ser uma base que é boa pra pele, que tem ativos de skincare. Fórmula com ingredientes avançados de cuidados com a pele que ajudam na defesa contra agressores externos. Luz azul fortalece imediatamente a barreira da pele para ajudar a manter a sua umidade. Adequada para a maioria dos tipos de pele, incluindo peles sensíveis, tem cobertura média, construível, mantendo o acabamento natural, respirável e de longa duração, disponível em 34 tons, tá, gente? Então, eu acho que eu vou passar, assim, uma segunda camada pra gente ver, pelo menos de um lado, pra gente ver se vai cobrir mais alguma coisa. Eu, no meu dia a dia, eu usaria isso daqui tranquilamente, só passaria um corretivo na olheira. Mas, como ela disse que a camada é construível, vamos ver como é que vai ficar. Eu sinto aqui que ela é uma base mais sequinha, tá? Ela não é uma base grudenta, pegajosa, só que eu acho que ela demora um pouquinho mais pra secar, tá? Quem tá acostumado a base secar ali em 30 segundinhos, eu acho que essa daqui leva um pouquinho mais de tempo. Vamos passar aqui uma segunda camadinha aqui com a esponja? Só mais um pump de cada lado pra ver como que vai ficar, né? Porque disse que tem
ou uma cobertura, um acabamento, uma cobertura, meu Deus do céu, tô bugada. Uma cobertura construível, então pode ser que vá cobrir melhor a minha olheira se eu botar mais uma camada aqui. Olha só que eu tô achando que cobriu melhor mesmo. Olha que com a segunda camada eu tô achando que cobriu melhor a olheira. O que vocês estão achando? Tá, ignora esse ponto que eu coloquei aqui, mas eu tô achando que cobriu um pouquinho melhor em relação a essa daqui que tá desse lado. Gente, tô com uma cara de cansada. Em relação a essa daqui que tá aqui desse lado, que agora eu vejo, enxergo que ela tá um pouquinho mais funda do que essa daqui. Eu achei que uma segunda camada cobriu melhor, tá? Novamente falando, eu acho que pelo acabamento natural, no meu dia a dia, eu passaria só uma camada de base. Eu não passaria 2 camadas, eu não sentiria essa necessidade, porque, como eu já disse, eu cobriria a olheira com corretivo. Mas eu acho que com a segunda camada, ela deixou a cobertura, né, dessa parte aqui da olheira um pouco mais bonita, assim, mais uniforme mesmo o tom da pele. Então, eu acho que se talvez você tenha aí um pouquinho mais de marca no rosto, vermelhidão ou alguma manchinha, na segunda camada vai cobrir um pouco melhor. Então, no rosto inteiro, com 2 camadas, é assim que ela fica, realmente uniformizou o tom da pele, viu? Agora eu vou falar que ficou assim, com a cor uniforme. Novamente falando, eu tô parecendo um fantasma, né? Sem nada, eu vou terminar essa maquiagem, só que eu não vou selar com pó. Porém, entretanto, eu já vou adiantando aqui pra vocês que eu acredito que durante os meus dias normais eu vou usá-la selada com pó, mas pra gente ver como que ela vai ficar, eu não vou selar. Eu só vou terminar de fazer aqui a maquiagem, passar alguma coisa, passar uma corzinha, pra gente poder fazer algumas avaliações e ver como que ela vai ficar. Não vou fazer hoje aquela avaliação longa de ficar o dia inteiro com a base, até porque agora é à noite, tá? Mas acho importante dizer que a sensação que eu tô tendo aqui enquanto ela tá secando é que em dias normais eu selaria, sim, pelo menos aqui na olheira e aqui no cantinho do nariz, que é onde geralmente as coisas acumulam pra mim, que é onde a minha pele tende a ser. Aqui tende a ter um pouquinho de oleosidade e aqui eu tenho aquelas 2 ruguinhas que ficam aqui embaixo do olho, que geralmente tende a acumular. Vamos ver se esse daqui acumula. Eu só vou terminar essa make e aí eu volto pra gente avaliar como é que ficou. Terminei a minha make e tenho muitos sentimentos conflitantes dentro de mim. Porém, antes de toda e qualquer avaliação, vou dizer pra vocês que essa base é uma base belíssima, ela é uma base linda, porém eu tenho algumas considerações, tá? Não sei se vocês conseguem captar, eu acredito que sim. Esse lado aqui é o lado que tá com mais viço e quando eu viro aqui, aqui já não tem mais viço porque eu selei esta base, porque eu senti a necessidade de selar, tá? Eu não passei corretivo, ela tá aqui com aquelas 2 camadas que eu passei. E depois da make completa, eu realmente acho que cobriu super bem a olheira. Talvez eu ainda passaria um corretivo, mas porque eu não consigo mais viver sem o meu corretivo queridinho da Too Faced. Mas, entretanto, olhando aqui na câmera, eu tô achando que tá, assim, bem boa a cobertura. Principalmente, assim, em questão de uniformização de tom, tá, gente? O que eu passei aqui foi sombra, blush e batom, eu não passo contorno. E eu achei, sim, que o tom deu certo com o tom da minha pele, tá? Eu tenho outros vídeos aqui de outras bases da NARS e eu já usei médio escuro 1, já usei Valência, que eu acho que é o médio 4, não sei, mas o Valência não deu certo pra mim. E essa Vanuatu 3.5, eu achei que a cor ficou sim bem boa, eu achei sim que uniformizou o tom da pele, não achei que é uma base que muda a cor, tá? A cor fica assim, do mesmo tom que você passou. Ela não oxida, né? Que a gente fala que oxida. E não achei que essa daqui oxidou. Mas eu tenho alguns poréns com essa base. Novamente dizendo que eu acho que ela é sim uma base belíssima. Mas eu tenho algumas ressalvas em questão de... Ela é uma base que tem uma pegadinha mais hidratante, tanto que quando eu passei, eu tive muito a sensação, principalmente na segunda camada, tá? A primeira camada eu achei que aderiu ali mais rápido, secou um pouquinho mais rápido, mas a segunda camada, principalmente desse lado de cá, que foi o lado que eu passei com o pincel, eu achei que demorou um pouquinho mais pra secar. E ela me deu ali aquela sensação da base de hidratação da Fenty Beauty, que foi descontinuada, não sei se vocês chegaram a testar, mas que é também uma base belíssima, mas era uma base bem hidratante que eu usava sempre selando, porque o que acontece? Eu acredito que quem tem
Pele que tende a ser mais seca ou uma pele madura? Pele que tende a ser seca, tá? Vai gostar muito dessa base e muito provavelmente vai conseguir usar sim sem selar. Quem tem a pele que tende a ser mais oleosa ou mora num lugar quente e úmido, vai precisar selar esta base. E eu não acho que isso faça menos dela, tá? Porque eu tô achando que ela tá bem bonita desse lado de cá. Como esse vídeo é um vídeo de primeiras impressões, eu não vou ficar o dia inteiro com essa base, tá? Eu tô mais ou menos aqui com 40 minutos de aplicação de base. E esse lado aqui, que é o lado que tá sem o pó, agora aqui na câmera eu estou achando que ele tá bonito, tá? E o lado que tá com o pó, obviamente, tá mais opaco, perdeu ali essa característica de viço na pele, de ser essa base que traz luz, que traz luminosidade, e essa é a proposta dessa base, tá? Mas o que eu faço no meu dia a dia quando eu tenho uma base que é mais luminosa, com esse efeito um pouquinho mais hidratante, e eu vou passar mais tempo com essa base, até porque essa base tem essa proposta de ser uma base de longa duração. E aí vai de você conhecer a sua pele. Normalmente eu selo, por quê? Pra deixar a base com uma duração maior pra mim. Se eu não selar, ela vai começar a ficar ali com um aspecto um pouco mais estranho, um pouco mais oleoso, principalmente se for um dia muito quente. Então eu selo, que embora aqui pareça que ela esteja sem viço, daqui a 2, 3 horas, ela vai voltar a ter essa carinha assim, de base mais viçosa. Na questão de transferência, vamos ver se essa base transfere, tá? Eu vou passar aqui, desse lado aqui que não tá selado, obviamente, na testa, no cantinho do nariz, que são lugares meus que costumam transferir, e aqui embaixo, sim, no queixo. Então, gente, ela transfere um pouco sim, mas mesmo sendo uma base que tem essa pegada um pouquinho mais hidratante, mais radiante, eu acho que ela nem transfere tanto assim não, tá? Eu vou falar pra vocês que a pegada dessa base é você esperar ela secar e assentar no rosto. E aqui na câmera, nesse exato momento, eu realmente estou achando que está mais bonito o lado que eu não selei, porque é o lado que tá aqui com o viço, com esse brilho aqui no centro, esse brilho aqui do lado, que não é um brilho de oleosidade, mas é um brilho de viço na pele. Esse outro lado aqui tá um pouco mais opaco, mas eu acredito que vocês conseguiram entender que esse lado eu selei por causa da questão de durabilidade. Então, se você for selar essa base, muito provavelmente ela vai durar mais se você tiver aí uma pele que tende a ser uma pele um pouquinho, que tiver ali do lado de pele que é um pouco mais oleosa, se você mora num lugar muito quente, úmido, tá ali vivendo um super verão. Meu veredicto, base belíssima, eu adorei essa base, tá? Novamente, só com a ressalva para quem tem a pele um pouco mais oleosa ou estiver morando num lugar um pouco mais úmido, mas ela sim é uma base que não trocou o tom que eu passei foi o tom que permaneceu, tá? Não oxidou. Eu achei que na segunda camada ela deu sim uma cobertura super digna, principalmente para minha olheira, tá? Novamente ressaltando que eu não estou de corretivo. Eu não tenho manchas vermelhas ou manchas muito escuras no rosto para poder avaliar, né, essa questão da cobertura de manchas, mas para mim a segunda camada valeu super a pena aqui na questão das olheiras, que é o que costuma me incomodar um pouco mais, tá? Sim, um acabamento lindo, viçoso, lembrando que ela tem essa promessa de ser uma base que trate a pele, então ela diz que ali a partir de 6 semanas de uso ela traz uma radiância natural para sua pele. Então sim, eu gostei muito dessa base, lembrando que esse é um vídeo de primeiras impressões. Mais pra frente, depois de um tempo de avaliação, eu vou fazer um vídeo de resenha mais completo sobre ela, mas sim, tá aprovada, gostei, pra falar a verdade, fiz até as pazes com a NARS, desde a última base da Soft Matte, que ficou esquisitíssimo o tom na minha pele, que oxidou bastante, foi uma base que o tom mudou completamente depois que ela secou, eu tinha ficado meio assim, por isso que eu demorei pra adquirir essa base. Mas vou confessar pra vocês que eu gostei bastante. Apesar de ter essa pegada hidratante, ela é uma base leve, tá? Não é uma base que você sente que tá com o produto no rosto, mesmo com a segunda camada. Só novamente ressaltando pra vocês, tenham um pouquinho mais de paciência para que essa base possa secar e aderir no rosto, que aí sim você vai ter essa sensação de que ela tá ali mais levinha. Ela demora um pouquinho mais do que as outras bases para assentar e secar. Eu achei que secou muito mais rápido o lado que eu apliquei com a esponja do que o lado que eu apliquei
com o pincel. Se você já usou essa base da NARS, conta aqui embaixo pra gente nos comentários qual foi a sua experiência com ela. Lembrando que a sua experiência pode ser diferente da minha e tá tudo bem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de assinar o canal. Um beijo e até o próximo.